Olá, alunos do quarto ano. Hoje, dia 19 de maio de 2021, nossa aula de História, utilizaremos o livro Ligamundo, as páginas 28 e 29 e também o caderno. Não se esqueçam de colocar a data de hoje e os números da página no caderno. Vamos falar sobre a administração portuguesa no Brasil. Antes de iniciar a leitura da página 28, vamos responder essa pergunta no caderno. No início do século XVI, além de explorar as terras que hoje formam o Brasil, os portugueses decidiram povoá-las. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Então, além da exploração, eles também decidiram povoar, morar aqui. Por que isso aconteceu? Vamos iniciar a nossa leitura da página 28 para conhecer a administração portuguesa aqui no Brasil. Nos primeiros 30 anos de exploração do território, que hoje corresponde ao Brasil, o pau-brasil foi a principal mercadoria e fonte de riqueza de portugueses e de franceses. Os dois povos disputavam a posse do território e faziam alianças com os indígenas para garantir a exploração dessa árvore. Assim como os outros europeus, os franceses defendiam o direito à posse da terra para quem a ocupasse. Eles percorreram e exploraram todo o litoral. Diante das ameaças de invasão do território, os portugueses, a partir de 1532, decidiram tomar posse efetiva das terras, dando início a uma política de povoamento que resultou na fundação das primeiras vilas e cidades. O primeiro governador-geral do Brasil, o português Tomé de Souza, introduziu, a mando da coroa, um conjunto de medidas para administrar o território: a defesa do litoral e do interior, a distribuição de terras e de gado aos colonos e a implantação de engenhos de açúcar, além da fundação da cidade de Salvador. A cidade de Salvador foi fundada para ser a capital da colônia e também para servir de ponto de apoio à navegação entre a Europa, que era consumidora, e o Oriente, produtor de mercadorias e matéria-prima. Na foto de 2016, painel de azulejo português em Salvador, na Bahia, representando a chegada de Tomé de Souza ao Brasil em 1549. Agora, na página 29, nós vamos começar a leitura sobre a catequização dos indígenas. Os primeiros jesuítas missionários, que tinham a função de difundir a fé católica entre os indígenas, vieram de Portugal em 1549, com a comitiva de Tomé de Souza. A religião católica era parte importante dos valores portugueses, e o objetivo dos jesuítas era catequizar os indígenas. Para isso, esses missionários estabeleciam contato com as comunidades indígenas e cumpriam a missão de ensinar o catolicismo aos nativos. Os jesuítas foram responsáveis pelas fundações de colégios na colônia, em São Paulo, em 1554, na Bahia, em 1556 e no Rio de Janeiro, em 1568. E vocês podem ver no cantinho direito do livro o significado da palavra catequizar, que é ensinar uma doutrina religiosa. Isso que os portugueses queriam fazer com os indígenas que aqui já estavam. Na página 29, nós vamos resolver as atividades no livro e também no caderno. Número 1, nós vamos colocar as letras dentro de cada quadradinho. Então, nós vamos relacionar as palavras abaixo a cada frase. Letra A, indígenas. Letra B, portugueses. Letra C, franceses. E letra D, jesuítas. Então, na primeira frase, com o primeiro quadradinho, adotaram medidas para tomar posse definitiva do território e povoá-la. Qual desses é a resposta correta da primeira frase? Os indígenas, portugueses, franceses ou os jesuítas? E aí vocês colocam a letra dentro do quadradinho e em todas as frases. A número 2, vocês precisam responder no caderno, então não se esqueçam de colocar o número da atividade e também o número da página, que é a página 29.
Observe a pintura e converse com os colegas sobre as questões. Letra A. Quais são os personagens representados na pintura? E na letra B, qual era a intenção dos missionários portugueses ao ensinar as crianças indígenas a cantar? Então, nessa imagem que está aí no livro, são missionários ensinando os índios. O primeiro passo na tarefa dos jesuítas era educar jovens e crianças. Esses missionários aprendiam as línguas indígenas e usavam a música e o teatro para facilitar a conversa religiosa. Se vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas para a professora no WhatsApp. Assim que terminarem as atividades, é só enviar uma foto.